Salve, salve, amigo ligado no Tudo Celular. Neste domingo, dia 31 de março, é comemorado o Dia Mundial do Backup. E para saber um pouco mais sobre a data e sobre a importância de fazer backup, o Tudo Celular conversa com o gerente de tecnologia da Kingston no Brasil, Yuri Santos. Confira. Yuri, então, primeiramente, muito obrigado por falar tudo celular. Hoje a gente vai falar bastante sobre o Dia Mundial do Backup e assuntos relacionados a backup. Mas, primeiramente, eu queria te pedir para fazer uma introdução sobre o seu trabalho na Kingston. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês no dia do backup, é um dia super importante, né? Eu estou na Kingston já faz mais de 10 anos, eu trabalho hoje como gerente de tecnologia, eu sou responsável técnico aqui no Brasil por todas as linhas de produto, então sou o cara que entende desde o porquê que a gente faz tal produto com tal especificação, até o que fazer com ele, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? É realmente o cara que entende. Sou o cara que entende aí desde o bit até realmente ao uso, como entusiasta, sou um grande usuário dos produtos da marca e isso faz parte aí do meu dia a dia, traduzir um pouco da linguagem da engenharia para a linguagem do consumidor, da pessoa que usa, do entusiasta como eu também. Bacana. E agora, falando sobre o Dia Mundial do Backup, que acontece neste domingo, dia 31 de março, queria saber de você o que é essa data e qual é a importância, o significado dela. Bom, a data é uma data importantíssima, né? É uma forma da gente lembrar a importância do backup. O backup, muitas vezes, isso vem de muito tempo, né? Todo mundo tem um pouco de receio de fazer cópias das coisas, né? Desde a época de escola, a gente tinha que copiar a matéria do quadro. Poucas são as pessoas que tinham o trabalho de passar limpo as anotações de aula, né, que é, na verdade, uma forma de você ter aí uma cópia, né, você ter alguma segurança nisso. E o backup, na parte de informática, na computação de maneira geral, e não só nos computadores, mas tudo na nossa vida, né, é importante a gente criar um comportamento, um costume de você salvar a sua informação, né, de salvar os seus dados, de fazer cópias de segurança, né? E o dia do backup serve para a gente lembrar dessa data, né? Criar esse costume de, pô, você pode não fazer isso todo dia, você pode não lembrar de fazer todo mês, mas tem uma data aí no ano para você lembrar de pelo menos aquilo que você criou no último ano, de você proteger, de você salvar em mais de um lugar. E em caso tenha algum problema, você ter aonde resgatar aquelas informações para elas não ficarem perdidas e não se perderem em caso de qualquer acidente, né? Bacana. Então, aproveitando também o tema, assim, eu queria que você explicasse mais sobre a importância de fazer backup, tanto para a pessoa física quanto também para empresas. Bom, a importância, né, do backup, a gente sempre para e pensa, certo, salvei um documento, eu salvei, sei lá, que seja um recibo de uma conta paga, uma nota fiscal de algum produto que você comprou. Tem várias coisinhas do nosso dia a dia que a gente salva. Beleza, tá salvo. Certo, mas e se um dia, daqui a 3 anos, você for precisar acionar uma garantia ou for fazer alguma, sei lá, o imposto de renda é uma coisa que a gente tem aí na nossa vida, todas as pessoas físicas aqui no Brasil, né, precisar comprovar alguma coisa, aí você vai, eu salvei. Mas estava naquele celular que eu já troquei, não é mais o meu aparelho atual, ou então estava naquele meu notebook que está guardado já porque eu não uso mais, e aí na hora de você ligar aquele notebook, não inicia, alguma coisa não carrega, né? Então, tem algumas situações que, se a gente não toma cuidado com a informação que a gente tem, a gente acaba perdendo acesso a ela, né? Então, é importante a gente ter o backup. E uma das brincadeiras que eu sempre falo para as pessoas, não é brincadeira, é uma coisa séria, né? Mas quem trabalha com backup, quem já perdeu informação e sabe a importância do backup, sempre fala: um backup não é backup. Você precisa ter um backup do backup para considerar que você realmente tem um backup. Então, vamos supor, você tinha aquela informação salva no seu computador, no seu telefone, e você trocou de aparelho, não fez a migração desses dados, achando que você está com a informação salva lá e não fez o backup. Se você precisar e aquilo não funcionar, você não vai ter o acesso. Aí vamos supor, tá, eu fiz o backup na nuvem, eu tenho minha conta na nuvem, mas
vamos supor que sem querer, né, você usou a sua senha na nuvem num outro site não muito bem conhecido, aquele site acabou tendo um vazamento de informação, o seu e-mail com a sua senha caiu na mão de pessoas, né, de má índole, né, vamos dizer assim, eles podem alterar sua senha, podem apagar suas informações, podem sequestrar seus dados, e aí onde você vai recuperar aquela informação? Você não vai ter, porque o seu computador velho, o seu telefone antigo não tem mais aquela informação, e você acabou perdendo o acesso à nuvem. Então é sempre bom ter 2 backups, né? Então, dois backups viram um backup. E para as empresas, isso aí se torna ainda mais importante, porque a gente está falando de informações de negócio, seja informações contábeis, informações jurídicas, informações de clientes. A gente tem uma preocupação adicional com a segurança desses dados, e além da própria segurança dos dados em si, a gente tem que ter, sim, redundância dessas informações para caso eu perco o acesso ao servidor onde estão salvas essas informações, eu tenho onde restaurar. E outra coisa, né, que é a questão da segurança física. Às vezes a gente lembra, tá salvo aqui, eu tenho no meu computador, eu tenho salvo ali no meu SSD externo, eu tenho salvo em outras coisas, mas se eu deixo tudo no mesmo ambiente, né, não querendo ser o alarmista, né, mas vai que alguém entra nesse ambiente, rouba esses equipamentos, está tudo ali junto, os dados foram todos embora juntos, né? Então a gente tem que separar essas informações, ter essa segurança também física de em espaços diferentes, meios diferentes, a gente ter esses dados seguros para a gente não ter a dor de cabeça. A gente sempre espera que nunca vai precisar usar o backup, mas se você não tiver o backup, pode ter certeza que o Muff está ali aumentando exponencialmente as chances de você precisar daquele documento que você esqueceu de fazer o backup e aquele que você precisava na hora e você acaba não tendo mais o acesso. Legal. Você comentou bastante sobre perda de dados também, né? Queria Uhum. saber de você os detalhes assim de quais são os prejuízos com as perdas de dados. A gente sabe que isso não passa principalmente, mas também não passa só por parte financeira, né? Então, podia explicar para a gente quais são os prejuízos com a perda de dados e até por isso que é importante fazer sempre o backup? Bom, quando a gente olha como pessoa física, a gente tem a questão, tem os prejuízos emocionais, quando a gente fala de fotos de família, situações importantes, né, sei lá, batizado dos filhos, né, alguma cerimônia de casamento, alguma celebração de aniversário aí de pais, avós, Natal, tipo coisas importantes. Isso são memórias que a gente armazena, que a gente antigamente tinha os álbuns de foto, e mesmo assim, você tinha um álbum de foto e você guardava o negativo daquele filme bem protegidinho, para se acontecesse alguma coisa com o álbum, você ter como revelar aquela foto de novo, né? Então tinha. Esse era o backup das imagens que a gente tinha. Hoje a gente fala, tá tudo mais fácil, é tudo digital, se tira 200 fotos sem muita preocupação, mas esses momentos importantes. Imagina perder, e isso eu vejo várias vezes, as pessoas que deixam de fazer backup, as fotos estão salvas todas em um lugar, tá salvo no HD externo, que tá lá guardado. A hora que vai, lembra de, poxa, vamos ver aqui as fotos, e aquele HD não funciona mais, né? É uma perda de sentimento, você consegue ter uma perda sentimental. E aí a gente entra para outros cenários, você fez o seu trabalho de graduação na universidade, apresentou um trabalho aí de uma tese de mestrado, algum trabalho importante na sua carreira aí científica, né? Se você não tem isso aí salvo, resguardado, pode ser a hora que eu vou fazer um novo estudo, você vai consultar aquela fonte de pesquisa que você tinha, cadê aquele acesso, né? Você vai ter que procurar onde foi publicado fisicamente, outros lugares, você começa a ter que ir atrás de backups dessa sua informação, mas o seu rascunho, o seu trabalho pessoal ali, que provavelmente, né, deveria ter sido feito um backup, é uma perda significativa, né? Você pega profissionais de todos os campos, né? Pegar contadores, advogados, né? Engenheiros mesmo que trabalham em algum código específico de alguma aplicação, né? Todo mundo em sua função, por mais simples que seja, tem algum material que, se você perder o acesso, você vai ter que refazer um trabalho gigantesco para voltar a ter aquele acesso, aquelas informações, aquilo tudo. E aí, quando a gente fala de dados que envolvem negócios de outras pessoas, de outras empresas, aí a gente começa a entrar em perdas financeiras também, que pode ser suscetível a processo, né? Você tem toda uma série de leis hoje que
punem quem não cuida direito das informações das outras pessoas, a informação se tornou um bem. A gente tem todos esses pontos. E aí vamos supor os casos dos ransomwares, né, que a gente vê acontecendo, né, empresas e pessoas com os dados sequestrados. Né? Se você tem um backup daquelas informações em um outro lugar, conectado de uma outra forma, você pode simplesmente ignorar esse ataque, dar por perdido aquelas informações, mas você restaura o seu backup de uma forma segura em um outro lugar e está tudo resolvido. Né? Então, essa é uma das situações que o offline, o backup ali físico, salva, e é importante. E isso é uma coisa tão simples de fazer com as ferramentas que a gente tem hoje, que não tem um porquê você não ter as suas cópias de segurança das informações que têm valor, né? Perfeito. E agora eu queria que você explicasse as diferentes formas de se fazer backup. Quais são as diferenças entre cada uma, quais são as principais, como elas se diferenciam, né? Quais são os benefícios de cada uma? Bom, a gente pode começar do simples, né? A pessoa comum, como é um backup que ela pode fazer, o que que ela pode fazer? Bom, primeiro de todos é o backup manual, aquela questão, você trabalhou com uma informação importante, salvou um arquivo importante, um documento, alguma coisa nova, você vai lá, copia para sua conta na nuvem, conecta em um SSD externo, algum pendrive seguro que você tem e faz uma outra cópia desse arquivo e guarda. Né? Isso aí é um backup manual, consciente, feito no momento que você criou o arquivo, que você trabalhou o arquivo, você já faz essas cópias. Você tem os backups automáticos. Hoje, né, os sistemas operacionais e os próprios, as grandes nuvens, né, aquelas que você já tem o seu e-mail, já tem outras ferramentas da mesma plataforma, você já tem como configurar pastas do seu computador para automaticamente sincronizar com a nuvem. Né? Esse é um backup automático, mas, de novo, é um backup, né? A gente sempre fala, olha, é bom ter um backup do backup, né? Nunca se sabe se sua senha não vai parar em algum outro lugar, ou até mesmo o seu computador não vai ser invadido e aquele seu acesso pode ser comprometido. Então, é um backup automático importante, mas avançando nos backups automáticos, falei do da nuvem, existem backups também em locais que podem ser feitos de maneira automática. Você pode ter mais de uma unidade no seu computador, no seu dispositivo, e tem programas que você agenda, até o próprio sistema operacional você consegue fazer uma agenda de backup, onde ele vai e roda uma rotina, salvando os arquivos daquela pasta, seja até mesmo de uma forma criptografada, num arquivo que pode ser restaurado em um outro momento, para economizar espaço, ou uma cópia direta também feita de maneira automática. Por último, né, assim, das maneiras mais comuns que a gente fala de backup, aí já não é tão comum para o usuário doméstico, mas já é uma coisa mais comum para uma empresa, é que, além de você fazer a rotina do seu backup, né, de maneira automática, agendada, de você fazer o seu backup na nuvem, que é num outro servidor, você tem também uma redundância nas unidades do seu servidor. Né? Então, você tem um espelhamento automático das unidades de armazenamento. Aí muita gente fala, mas isso consome metade do espaço que você teria disponível? Sim, mas você pensa, você vai ter metade, né, do problema. Se uma unidade der defeito, você tem todos os dados, o sistema continua funcionando, ele não cai, e você pode substituir aquela unidade que deu defeito sem nenhum problema e automaticamente ter tudo funcionando permanentemente. Então você diminui aí, você tem uma chance de, nossa, deu problema, não é a hora que eu já, putz, vou ter que reinstalar tudo de novo, eu vou ter que sair atrás do meu backup e restaurar. Você, como tem um espelhamento, você só vai substituir aquela unidade para evitar que a única que ficou ali seja um Highlander, né, que você acabe deixando aquilo suscetível a alguma falha. Maravilha. Eu queria saber agora de você quais são as principais dicas para a pessoa que quer fazer backup, quer começar a ter esse hábito. É importante ter uma frequência, é importante ter já em mente quais são as formas de usar. Queria que você desse essas dicas para quem deseja ter esse hábito. Bom, a dica importante é criar o costume, né? É igual a gente falar, ir na academia é chato, mas é importante para nossa saúde, né? Depois que você cria o hábito de ir na academia, você entende, você se sente bem, você faz aquilo constantemente. O backup é a mesma coisa, a gente precisa começar a fazer, né? Ou vai ter um problema antes que não devia ter feito e aí aprende a dar valor, mas se você não teve esse problema, ainda bem, vamos evitar ter esse problema daqui para frente, né? Criar o costume de fazer o backup, né? Você tem a possibilidade desse seu backup na nuvem
use-o, né, não deixe de usá-lo, configure sim para salvar as pastas dos meus documentos, o seu desktop, os documentos principais de maneira automática, o seu telefone, né, durante a noite, quando está no Wi-Fi carregando, ele faz o backup automático também na nuvem. Configure essas funcionalidades, né, esse é o primeiro passo, mas nunca fique só nisso. Crie o costume de tempos em tempos, que seja uma vez por mês, né, não só no dia do backup a cada ano, né, mas pelo menos uma vez por mês, de ir lá, copiar as informações que são realmente importantes, aquelas coisas que são valiosas para uma unidade externa, guarda aquilo com carinho na sua casa, ou no seu escritório, onde você faça, uma vez por mês, né? Assim, não, eu faço uma vez a cada 6 meses. Pelo menos faz a cada 6 meses, mas se conseguisse fazer uma vez por mês, você pouparia o trabalho de perder informações valiosas aí, caso alguma coisa aconteça, né? E hoje em dia, principalmente com os SSDs, a gente vê os computadores fazendo essas cópias cada vez mais rápido, né? A gente tem unidade externa aí de 2 gigas por segundo. Você não vai criar 2 gigas de dados novos em um mês. E se criar, em um segundo ele está copiado, está armazenado, você já põe na gaveta, né? É muito menos tempo do que você leva para tomar um café, é o tempo que você leva para atualizar o seu backup. Né? Então não tem por que a gente não fazer tomar esse cuidado com as nossas informações valiosas hoje em dia. Né? Separa um dia do seu mês. Todo dia primeiro eu vou sentar ali e ver o que eu fiz no mês passado, copia ali da forma externa, pronto. Está seguro aí para mais um mês de criação, de trabalho, do que seja, né, para não ter problemas com suas informações. Maravilha. Eu queria também que você falasse quais são os principais desafios para gerar mais consciência nas pessoas para fazer backup. Até analisando também o perfil do consumidor brasileiro, o brasileiro ele tem mais consciência ou menos consciência? E quais são os desafios mais focados também no mercado nacional? Bom, aqui no Brasil, e aí eu falando com a minha experiência aí das coisas que eu convivo, né, que eu tenho a visibilidade, a gente tem uma falsa sensação de segurança com as próprias ferramentas. Então, minhas conversas eu faço backup ali, tipo, troquei de telefone, eu fiz o backup do meu aplicativo. E esquece de fazer isso aí rotineiramente, né? O próprio sistema operacional, ele fala, a primeira vez que você liga, configure sua conta para fazer os backups. Você fala, acabei de instalar, tá tudo novo. Então, a gente acaba confiando demais nos recursos que a gente tem. Isso não é uma constante. E geralmente as pessoas esquecem disso. Às vezes, você fala, até configurei uma senha adicional para dar segurança, e aí no momento que precisa, poxa, mas qual que era aquela minha senha, né? Então, a gente tem um hábito, às vezes, de fazer a coisa uma vez só, né, tá no caminho certo, fez uma vez só, acha que tá tudo bem, né? Esse é o primeiro desafio, entender que, olha, não é uma coisa para você fazer uma vez só. Fazer uma vez só pode dar um trabalho grande na hora que você faz, porque é a primeira vez que você faz, você não tem a familiaridade com as ferramentas, não tem o costume de fazer. Mas a segunda vez que você for fazer, não vai ser tão mais rápido, tão mais simples, né, que não é o mesmo trabalho que teve. Tirar essa preguiça, né, tirar essa visão de ser uma tarefa que leva tempo, que é dificultosa, é a principal barreira para a gente fazer todo mundo aqui no Brasil começar a fazer o backup de maneira mais rotineira. A gente não precisa esperar a situação de você perder alguma coisa, né, ter alguma coisa importante aí que você deixou de ter acesso para perceber essa importância. Esse é o principal barreira, né, com certeza. Legal. Yuri, para a gente encerrar e amarrar todo esse assunto, queria que você deixasse uma mensagem aos nossos leitores que querem ter esse hábito do backup e também querem contar com a Kingston para essa prática. Bom, a gente tem aí na data do Dia Mundial do Backup uma data importante para a gente lembrar da importância dos nossos dados, né? E hoje a gente tem dispositivos cada vez menores, com mais capacidade. Eu mesmo ando sempre aí com o meu XS1000, meu SSD externo, o tamanhozinho dele cabe no bolso, é um SSD, é seguro, pode ir na mochila, na bolsa, né? Você consegue conectar e copiar essas informações, né, que você trabalha, que você tem importante de uma maneira tão rápida, tão fácil, um clique, conecta, clica, né? Você pode usar um outro cabo, um USB tipo C, com a conexão de dados correspondente, conectar no seu tablet, conectar no seu celular, copiar as informações diretamente também para sua unidade de armazenamento. Então,
configurem seus backups na nuvem e não deixe de pegar uma vez por mês, conectar isso à unidade externa, seja um pendrive, seja qualquer unidade, e tem um backup daquele backup, porque isso, uma hora ou outra, vai fazer a diferença, vai tirar uma dor de cabeça que você nem imagina. Yuri, muito obrigado por falar com Tudo Celular. Obrigado a vocês.